Amém, irmão. Esse vídeo sempre fala fortemente ao nosso coração. Bom dia a todos, que bom podemos estar juntos aqui e começar o dia com a palavra de Deus, estudando a lição. Parabéns à irmã, buscando a Deus em oração, entendendo do seu espírito e principalmente nesses últimos dias, fala fortemente ao nosso coração. E falando sobre espírito, algumas coisas têm me feito pensar muito, me incomodado, digamos assim, nesses últimos dias, que é em relação à pessoa de Jesus Cristo. Vocês sabem que a grande batalha começou no céu. Um anjo querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser como Deus, ciumado de Cristo. Ele começa a levar algumas coisas, levantar algumas opiniões divergentes, coisas que se relacionavam com o próprio Deus. E ele queria tirar dos olhos dos anjos a pessoa e a graça e o poder e a força do próprio Cristo. Quando nós olhamos para a Terra hoje, para o mundo que nós vivemos, nós estamos vivendo a mesma controvérsia. E uma coisa que me tem falado ao coração e me incomodado algumas vezes é ver cristãos abandonarem a Cristo. Essa semana eu vi alguém dizendo que ele era cristão, mas alguém fez um trabalho para ele e ele abandonou tudo para ficar com essa pessoa por causa desse trabalho, quando fez o trabalho no mesmo dia. Então eu tenho me incomodado para entender que tipo de cristão nós somos de verdade, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo nesses últimos dias. E quando eu olho para Cristo, e quando eu olho para a força de Cristo, eu imagino quem Ele é, onde Ele está sentado, o lugar que Ele ocupa em nossos corações e no trono do universo, isso me faz, por muitas vezes, tremer e quer me levar à perspectiva de quem Jesus Cristo realmente é para a minha vida. Muitas pessoas falam de Cristo. Aliás, o nome mais falado no universo é o nome de Cristo. O nome mais citado, o nome mais amado, o nome mais odiado no mundo é o nome de Cristo. E aí, quando eu começo a pensar coisas como essa, eu penso aonde eu estou, aonde está a minha vida. Como o pastor Wagner diz, é estar com Ele, é viver com Ele. É como se fosse um relacionamento fortemente, muito maior, claro, do que um relacionamento de família, de marido e mulher. Quando nós olhamos para Cristo dominando nossa vida, nossos corações, nossos pensamentos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela deve dar o norte dos nossos corações, o norte de nossa vida, o norte dos nossos pensamentos. Então, uma coisa que tem me preocupado nesses últimos dias é quem é Jesus de verdade para você? Quem é Jesus para mim? Quando eu posso, tenho um problema, eu vou buscá-lo apenas com isso, como fosse um solucionador de problemas. Quando eu não tenho dinheiro, eu vou até ele para que ele me empreste dinheiro, para que ele possa abrir as portas, como se fosse um bancário, um banqueiro ou alguém que empresta dinheiro. Quando eu estou doente, apenas eu vou buscá-lo, porque eu preciso de cura e Jesus Cristo para mim é como se fosse um médico apenas. E uma coisa tem me incomodado nesses últimos dias: quem é Jesus para nós? Vocês sabem que até hoje, por exemplo, no meio da teologia, eles falam da alta crítica, da baixa crítica. Um grupo de pensadores dizem que Jesus Cristo existiu. Existiu um homem chamado Cristo, inteligente, sábio, pregador, mas ele não fez nada do que ele havia feito. Ele não fez milagre, ele não morreu na cruz, ele não ressuscitou. Então, essa é uma história inventada por alguns. Existe um outro grupo, como nós, por exemplo, que nós cremos que ele viveu, que ele é Deus, que ele encarnou, que ele nasceu numa vida, que ele viveu uma vida sem pecado, que ele morreu numa cruz, ressuscitou, foi ao céu e vai voltar, e nós viveremos para sempre com ele. Mas quando nós estamos passando por dificuldades e por lutas, a pergunta é: quem é Jesus verdadeiramente para você? Quem é Jesus para mim? Quando vem as dores, os problemas, as dificuldades e que não vão melhorar nesses últimos dias, nós não podemos esperar grandes coisas nesse mundo, que não virão grandes coisas. Nós podemos esperar em Deus. Eu gosto do texto quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O Antigo Testamento cita isso, o Novo Testamento Paulo cita, o justo viverá pela fé. Não são evidências, não são coisas palpáveis. Nós iremos viver pela fé que temos no nosso coração, pela confiança em Deus, mesmo sem tocá-lo, mesmo sem vê-lo, mesmo em alguns momentos da nossa vida, Deus está calado conosco. Um dia Jesus estava caminhando com seus discípulos. E ele formula uma grande pergunta. Ele ora para os discípulos, está em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 15. Ele está andando com seus discípulos, comeram com ele, andaram com ele, ouviram a sua voz. E de repente Jesus olha para aqueles homens e pergunta assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Ele estava falando sobre ele mesmo. E então eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias, ou talvez algum dos profetas. Aí Jesus olha para aquelas pessoas, amigos íntimos, e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí da boca de Pedro, sanguíneo, aquele que mais falava, aquele que falava por impulso, Pedro olha para Jesus, eu imagino ele levantar e dizendo assim: tu és o Cristo,
tu és o Filho do Deus vivo. Agora, se Jesus olhasse para nós e nos perguntasse: quem sou para você? O que que nós diríamos? O que que nós responderíamos? O que que nós olharíamos nos seus olhos e falaríamos para ele? Primeiro que Jesus Cristo formulou a pergunta, ele mesmo faz a pergunta. Ele olhou para os seus discípulos, amigos íntimos que ouviram os seus milagres, estavam com ele, ouviram a sua voz, participaram dos maiores momentos da vida de Cristo. E aí, quando nós olhamos para Jesus Cristo, me impressiona o que é Cristo, quem foi Cristo, o que ele fez, suas palavras, sua vida. Aliás, o nascimento de Cristo contraria a lei do nascimento. Quando nós falamos do nascimento de Cristo, nós entendemos que ele nasceu de uma virgem, já viram isso na história? E nós nunca vamos ver coisas como essa. Jesus, o único ser no universo que foi capaz de escrever a sua história antes de nascer. Vocês nunca vão ver isso em outro homem. Isso não existe, a não ser em Cristo. Existem características de Cristo, existem coisas que ele fez e faz, que até ateus se curvam quando vão fazer suas teses doutorais e se curvam perante os pensamentos de Cristo. Eles podem até dizer que Jesus Cristo não é Deus, talvez não acreditem nisso. Mas ninguém pode falar dos pensamentos de Cristo, da força das suas palavras, da motivação que ele deu às pessoas e principalmente da transformação nos seus corações. Jesus, uma criança, quando ele era criança, ele foi perseguido por um mau rei da sua época. Imagine que quando ele nasce, ele já incomoda o coração do inimigo que não queria que ele nascesse e fez com que homens se levantassem contra ele. Na sua infância, Jesus Cristo senta com doutores da lei e eles fala para homens que tinham as mentes mais brilhantes do mundo na cerca da teologia, e com 12 anos ele persuade o pensamento daqueles homens. Jesus Cristo jamais pode ser um homem comum. Jesus Cristo não pode ter sido inventado por ninguém, nem por um grupo de homens, nem por uma multidão de pessoas. Ninguém poderia inventar um homem como Cristo. E quando nós vemos a Bíblia nas suas evidências, na sua palavra, quando nós vamos à arqueologia, nós vemos que o mundo se prostra e se curva perante ele. Pelo menos metade do mundo, aqueles que são cristãos, se curvam perante ele. Quando nós olhamos para Cristo, entendemos a vida de Cristo para nós. Quando nós olhamos para Cristo, os sentimentos de Cristo, que nós não temos às vezes, isso nos incomoda. E quando nós choramos e sofremos, quando nós olhamos para Ele, quanto mais nos aproximamos dele, mais nos sentimos pecadores, mais nos sentimos frágeis, mais nos sentimos distantes. Quando eu olho para Jesus Cristo, essa figura controversa que tem transformado e falado aos nossos corações, isso precisa mexer com a gente. Quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, até os 30 anos, Jesus viveu numa carpintaria. Ele viveu em Nazaré, ele não saiu de Nazaré. Aliás, o ministério de Cristo se limitou a pequenos lugares, a pequenos vilarejos lá na Palestina. Apenas uma vez Jesus Cristo cruzou os limites do seu país. E cruzou quando, na fuga na sua infância, quando ele havia sido perseguido e havia sido jurado de morte os meninos naquela época. Como eu disse para vocês, Jesus confundiu a mente de professores de teologia, líderes de teologia, ao ponto de Nicodemos ir a ele para dizer: Senhor, ninguém fala como o Senhor fala, ninguém faz o que o Senhor faz, se não viesse de Deus, um conhecedor de Bíblia, um homem maduro, líder religioso, se curva perante Cristo. Jesus, ele tem nas suas mãos o governo da natureza. Um dia ele está com seus discípulos no barco, o mar se revolta através da sua voz, só uma palavra ele pode acalmar o mar. Ele disse: Aquieta-te. Quando nós olhamos para Cristo e quando nossos corações estão conturbados pela maré, pelas lutas, pelas dificuldades, e parece que o nosso barco vai afundar, nós deveríamos olhar para Ele e ouvir a Sua voz, e Ele olhar para os nossos corações, para nossas vidas, para os nossos olhos, e também dizer para nós: aquieta-te. Confiar nele, se debruçar perante Ele, ouvir a Sua voz, confiar mesmo sem entender. Isso são coisas que me impressionam quando nós falamos de Cristo. As palavras de Jesus Cristo eram impressivas e impressionam até hoje. Os ensinos de Jesus Cristo eram profundos. Ele forçou até mesmo pessoas que o odiavam a admirá-lo. Até mesmo aqueles que queriam persegui-lo e matá-lo, a admirar a sua voz. E quando ele estava perante homens que queriam conturbá-lo, que queriam fazer com que ele deixasse de falar a verdade, de pregar a verdade, esses homens ficavam impressionados. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos nos impressionar com Cristo. As palavras de Cristo tocam o coração. Ele deve preencher as nossas vidas. Como disse o pastor Wagner, quem é Jesus para nós? O que ele significa para nós? Como vivemos para ele? O que falamos para ele? Como ouvimos a sua palavra? O que temos falado para as pessoas de Cristo? Olhamos as pessoas porque é um bom pai, uma boa mãe, porque tem um bom emprego, tem um carrinho, está lutando, está crescendo na vida e achamos que essas pessoas estão bem e que estão felizes e que estão salvas. Nós precisamos levar Jesus Cristo aos corações.
Nós precisamos primeiro nos colocar em suas mãos, nos consagrar a Ele, não viver momentos com Ele, mas viver momentos, a vida com Ele. Jesus na história, ele reina supremo. Ninguém nunca foi falado como Cristo, ninguém nunca foi exaltado como Cristo, aliás, ninguém nunca foi adorado como Cristo. Talvez adorem alguns outros homens, talvez falem de outros homens, talvez algumas pessoas se impressionem com alguns outros homens, mas nunca como Cristo. Jesus Cristo é impressionante em suas expressões. Jesus Cristo é impressionante e tocou e tocar corações ainda. Aliás, corações quebrados é a especialidade que Jesus Cristo tem. Quando nós olhamos, por exemplo, o Novo Testamento, não existe dúvida da identidade dele. A Bíblia o dá várias características. Esse final de semana tivemos um programa aqui na minha igreja que a nossa associação fez com o pastor Hélio Carnassale e com a Josse Carnassale, e ela cantou um hino lindo. E o pai dela disse: só neste hino eu encontrei 37 características de Cristo, mas as características que Jesus tem são infinitas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ele é Messias, servo do Senhor, ele é o bom pastor, pão da vida, água da vida, a luz do mundo. Ele é a ressurreição, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que dúvida nós temos ainda em Cristo? Que dúvida nós temos que não nos colocamos verdadeiramente em suas mãos? Sabe uma das coisas que mais me incomoda, irmãos? Eu não sou o cristão que eu queria ser. Uma das coisas que mais me incomoda é que eu não confio ainda em Deus como eu deveria confiar. Uma das coisas que não me incomoda é que eu leio a palavra dele, mas parece que eu não me debruço sobre ela. Essa semana eu vi alguém dizer uma coisa que me incomodou muito, que falou muito o coração. Alguém dando uma palestra no NASP disse: nós precisamos parar de falar de oração e orar. Nós precisamos parar de falar apenas da Bíblia e ler a Bíblia, e buscar a Bíblia, entender a Bíblia, e nos aprofundar na Bíblia. Jesus disse: conhecereis as Escrituras porque elas testificam de mim. Jesus é único. Ele revolucionou o reino dos pensamentos. Jesus revoluciona corações, ele transforma a vida, ele pega o desesperado, o desesperançado e levanta e dá vitória e dá vida e faz com que pessoas que andem olhando para o chão e que não tenham coragem de olhar para frente, olhar para cima, olhar para o céu. Ele é nossa esperança. Na verdade, quem é Jesus para você? Jesus deveria transformar nossas vidas e deveria transformar nossos corações. Me impressiona a sua morte. Me impressiona a maneira que ele se deixa levar para a cruz, que ele se deixa. Aliás, o seu nascimento simbolizou a sua morte, o seu nascimento já mostrou que ele era, o seu nascimento já mostrou que ele faria por nós. E quando nós olhamos para a história, no mínimo nós deveríamos ser intrigados por esse homem chamado Jesus Cristo. Quantos seguidores esse homem tem? Ninguém no mundo foi seguido por tantas pessoas como Cristo. E ainda seguem. Quando ouvimos a sua voz, quando imaginamos a melodia que é as suas palavras, que é a sua voz. Jesus Cristo é Deus, Ele ama, Ele é justo, Ele é misericordioso, e Ele está disposto para nós a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Nós podemos contar com Ele todos os minutos da nossa vida, nós podemos falar com Ele sem problema de acesso, sem interferência, sem cair Wi-Fi, sem cair rede, sem cair energia, sem cair nada, nós podemos conversar com Ele 24 horas por dia. Nós precisamos aprender a crescer no conhecimento de Cristo e entender a Cristo, de estar com Jesus Cristo. Na verdade, quem é Jesus para você? Quando nós olhamos para Cristo, nós nos impressionamos, irmãos. Quando nuvens negras vêm cobrir nossos corações e que vêm trazer luto aos nossos corações, nós deveríamos levantar os olhos e olhar para Ele, que é a luz do mundo, que deveria iluminar nossas mentes, iluminar nosso coração. Nós acreditamos em quem? Nós cremos em quem? Nós vivemos realmente para quem, irmãos? Quando nós olhamos para Cristo, Ele deveria ser o personagem central da nossa vida e não apenas o personagem central da história. Jesus Cristo deveria ser aquele que comanda os nossos corações, aquele que nos faz vibrar quando nós estamos ao seu lado. Que prazer nós temos na Bíblia, que prazer nós temos na oração. Quanto tempo passamos orando, quanto tempo passamos lendo a Bíblia, quanto tempo falamos sorrindo, felizes, convictos, cheios de esperança de Jesus Cristo para as pessoas. Quanto tempo nós olhamos para as pessoas e podemos dizer para ela o que ele significa para você, quem é Jesus para você, e falar do nosso testemunho, da nossa vida, o que ele fez e faz para transformar nossas vidas e nossos corações. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, me impressiona. Um homem disposto a morrer para salvar, um inocente disposto a pagar o preço por todos nós, irmãos. Quando eu lembro dos nossos pensamentos, quando eu lembro das nossas vidas, quando eu lembro dos sentimentos que tem nos nossos corações, isso me faz entender que eu estou afastado às vezes de Cristo. Se tivesse alguém na história, na sua vida,
E se perguntasse para alguém quem você gostaria de passar um dia, quem você gostaria de ouvir a voz, com quem você gostaria de caminhar, de quem você gostaria de ouvir conselhos, talvez alguns digam: ah, daquelas pessoas que são influências na minha vida na internet. Ah, talvez um ator ou uma atriz do dorama, que é o viciozinho hoje das pessoas. Ah, não, talvez um famoso jogador de futebol. Ah, não, talvez um grande cantor. Será que verdadeiramente nós oraríamos e diríamos: Cristo, eu queria ouvir a sua voz, eu queria estar com Ele, eu queria passar um dia com Ele, eu queria saber o que Ele pensa de mim, eu queria saber o que Ele fala. Então vá à Bíblia. Jesus Cristo deveria impressionar os nossos corações todos os dias. Jesus Cristo deveria ser o centro dos nossos pensamentos. O Cristo nosso que nós amamos deveria correr na nossa veia, deveria ser o ar que respiramos. Nós deveríamos verdadeiramente nos colocar em Suas mãos. Quando nós ouvimos as mensagens de Cristo, a história de Cristo, parece que Jesus vai na contramão do mundo. Ele diz, por exemplo: se você quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Se você quer ser o maior, seja o menor. Nós viemos esse mundo, ele diz, para servir. Nós viemos para a glória de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com a glória de Deus? O que é que nós temos falado a Cristo? Eu estava refletindo nesses últimos dias e pensado, por exemplo, nós olhamos aqui na sala, se você abrir e ver várias fotos, quando nós vamos aos nossos cultos de domingo e quarta, inclusive nos cultos de domingo, aonde está a nossa juventude, irmãos? Nos satisfazendo com programas apenas na igreja, quando tem cantores ou pregadores famosos? Ou nós estamos nos prestando a todos os dias nos colocar nas mãos de Cristo e entender que Ele é pregador famoso ou não, cantor famoso ou não, meu momento de comunhão, minha vida com Deus, meus momentos com Deus, aonde estão a nossa juventude? Onde está a nossa juventude? Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão os nossos netos? O que que nós temos ensinado para eles, irmãos? Passamos muitos momentos com muitas coisas que não levam a nada. E nós deveríamos estar ouvindo a sua voz, irmãos. Já, na verdade, a minha pergunta, a pergunta que incomoda o meu coração, que eu queria que incomodasse o teu coração também é: quem é Jesus para você, irmãos? Pedro, sanguíneo, gritou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Isso daí todo mundo sabe, até um ateu pode dizer isso. Até pessoas que não se relacionam com Cristo podem dizer isso. Muitos podem falar, mas a vida, o que que vale a nossa vida, o que que nós temos vivido realmente com Cristo, irmãos? Jesus aceita pessoas como eu e você, pessoas disfuncionais como eu e você. Ele estende os braços, ele tem braços abertos. Uma das coisas que me preocupa nesses últimos dias é quantas vezes Jesus tem derramado lágrimas por mim, lágrimas pela minha incredulidade, lágrimas pela minha falta de fé, lágrimas porque eu não tenho falado do amor dele para outros. E Jesus disse que ele não vem, irmãos. E se ele disse, ele não vem. Ele disse que não virá enquanto o evangelho não for pregado, que ele não virá enquanto nós falarmos às pessoas, que ele não virá enquanto nossos corações não estiverem convertidos. Pastor, mas como é que nós vamos pregar o evangelho? Isso não é problema meu. Ele mandou pregar, então eu prego para aqueles que eu posso pregar. O problema é não pregar nem para aqueles que eu posso. O problema é não me debruçar em seus braços. O problema é não ouvir a sua voz. O problema é não se sentir mimado por Cristo. O problema é não entender a sua palavra. O problema é não nos firmarmos na fé. O problema é não confiarmos mais na palavra de Deus. Aliás, a maior crise que os cristãos estão vivendo nesses últimos dias, irmãos, é a falta da confiança na palavra de Deus. É a falta da certeza. Não precisa de evidências, precisa de crença. Não precisa apenas ouvir, precisa se colocar nas suas mãos. Não precisa apenas enfrentar o problema, é preciso enfrentar o problema com Ele. E eu olho para você nessa manhã e mais uma vez eu lhe pergunto: quem é Jesus para você, irmãos? O que que ele tem feito em nossas vidas? Como é que ele tem nos impressionado? Ele precisa todos os dias fazer milagre em nossas vidas para nós confiarmos nele e acreditarmos nele. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus homem. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Ele veio transformar nossas vidas. Ele veio fazer coisas em nossos corações e ainda faz, que isso deveria nos impressionar cada dia. Por que que estamos nessa sala? Por que que queremos ouvir a voz de Deus? Por que que nós temos uma lição? Você já imaginou que Deus se preocupa conosco, que Deus está do nosso lado, que Ele quer ouvir a nossa voz? E às vezes eu fico pensando, será que Ele tem saudade de ouvir a minha voz? Eu tenho duas filhas no internato. Uma está na Argentina e a outra está aqui mais próxima, no IABC, que é mais ou menos 170 quilômetros daqui de onde eu moro. E eu perdi minha mãe no mês de maio do ano passado. Fez um ano agora, dia 7 de maio. E foi uma perda que feriu meu coração profundamente. A perda que eu, maior perda que eu tive até hoje. Domingo foi um dia de angústia.
Domingo que eu chorei sentindo falta da minha esposa, perdão, da minha mãe e das minhas filhas. Domingo eu queria estar do lado dela. Eu queria o Senhor ouvir a sua voz. Não satisfaz o meu coração mandar mensagem pelo zap e ouvir a voz pelo zap. Não satisfaz meu coração ficar vendo pelo vídeo, inclusive até me dá angústia porque eu não posso estar perto. Não me satisfaz. Eu queria estar ao lado. Eu queria estar perto, eu queria abraçar. Eu queria poder olhar. E isso nós precisamos fazer com Cristo. Alguns anos atrás, quando nós estávamos na pandemia, no auge, eu, Darlene, Baldo, o Arte Trio, nós fomos levar os filhos dele, visitar os filhos dele no ABC, eles vieram aqui cantar, e nós fomos com o Arte Trio ali, bater um papo, e quando chegamos na porta do colégio, o portão estava fechado, nós não podíamos entrar, porque eles estavam ali dentro isolados, eles não saíam para fora, os professores não saíam também, e quando davam aula eram cheios de máscara, e nós viemos de Brasília, então a contaminação estava muito grande, e eles estavam como se fossem protegidos dentro do colégio. E eu lembro que nós conseguimos passar os portões, entramos porque alguém autorizou, e eu vi minha filha vindo correndo em mais ou menos uns 10 metros de distância. Ela me viu e disse, pai, eu queria abraçá-la, eu queria tocá-la, eu queria ouvir a sua voz, afinal eu fui ali no colégio para isso. Mas eu estava distante da minha filha, não podia tocá-la, não podia abraçá-la, isso me deu uma angústia tremenda no meu coração. Eu voltei para casa aborrecido, reclamando, dirigindo, falando, chateado da vida. E disse, ela estava do meu lado, eu não poderia tocá-la. Ela estava do meu lado, eu não pude abraçá-la. Que realmente, que saudade real nós temos de Cristo, irmãos. Quem é Jesus verdadeiramente para você? É aquele que eu ando de mão dada todos os dias? É aquele que eu sento ao meu lado para ouvir a minha voz? É aquele que quando eu pego o meu celular ele não se envergonha daquilo que eu vejo? É aquele que quando eu ligo a minha TV ele não se envergonha do que eu assisto? É aquele que quando está no meu lado nas minhas conversas com meus amigos ele não se envergonha das minhas palavras? Quando eu olho para mim, olho para Cristo, eu percebo a distância que eu estou dele. Quando eu olho para mim, olho para Cristo, eu percebo quão distante eu estou da sua vontade e da sua voz. E isso não me entristece, irmãos. Não nos entristece a vida que nós estamos vivendo. Não nos entristece as palavras que saem da nossa boca. Não nos entristece o distanciamento que nós temos de Cristo. Quem é Jesus para você, irmãos? Não olhe para todos que estão nessa sala, mas olhe para você, para a sua vida, para o seu coração. Quem é Jesus para você? O que a minha família vê de Jesus em mim? O que minha esposa vê de Jesus em mim? Um dia desse eu estava refletindo e eu pensei muito e disse, Senhor, eu queria muito ser Cristo na vida de alguém. Eu queria muito representar Cristo na vida das pessoas, não de alguém, mas de todos. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e sentissem prazer na minha fé, prazer na minha confiança, prazer na minha esperança, que entendessem quem é o meu Cristo. Que elas pudessem olhar para mim e dissessem, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que as pessoas pensam quando olham para nós, irmãos? O que as pessoas veem em nós? Meros religiosos, meros guardadores de tantas normas que nós temos, meros fazedores de pessoas que frequentam a igreja? Ou nós vivemos realmente para Ele? Aceitar Jesus, diz a profetisa, é aceitar os seus ensinamentos, é viver para Ele, é esquecer de nós mesmos estarmos nas Suas mãos. Quem é Jesus para você, irmãos? Se Ele olhasse para nós e perguntássemos, como Ele perguntou aos discípulos, quem é Jesus para você? O que você diria, irmãos? Quem é Jesus para o nosso coração? O que você diria? Quem é verdadeiramente Ele? O que nós diríamos? Participamos talvez de uma sala e os restantes das horas do dia, as 23 horas que nos resta, onde nós estamos, o que estamos fazendo, em quem pensamos e para quem vivemos. Que Ele seja a nossa única inspiração, que Ele seja o nosso único Salvador, que Ele domine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que Ele transforme as nossas vidas, que possamos falar para outros de quem Ele é. Quem é Jesus para você, irmãos? Já imaginou se ele parasse agora, olhasse nos seus olhos e perguntasse quem eu sou para você? Quem as pessoas dizem que eu sou? Elias, Jeremias, algum dos profetas? E se ele olhasse para você pessoalmente, segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos e perguntasse: quem sou eu para você? Quem você diz que eu sou? Quem você anuncia que eu sou? O que é que nós falaremos para ele? Que essa reflexão possa tomar conta dos nossos corações. E quanto mais próximos estivermos da volta dele, mais nos aproximemos dele. Mais estejamos em seus braços,
mas possamos matar o nosso eu, sepultar nossos desejos e fazer com que os desejos dele e o eu deles vivem em nós, que a vida dele vive em nós, que o espírito dele vive em nós, que quando as pessoas olharem para nós, sintam realmente em nós o espírito do Senhor. Podemos orar? Querido Deus, quando nós refletimos sobre Cristo, nós entendemos a pequenez que nós somos, mas nós não desistimos, Senhor, passo a passo, ferindo-se, machucando nossos pés, nossas mãos, nossos sentimentos, mas queremos nos aproximar dele para entender através do teu Espírito o poder do Senhor na nossa vida. Nos encha do Espírito. Nesses últimos dias, o Espírito está se afastando da terra, a iniquidade, o pecado nos afasta de Deus. Mas nós queremos ter o nosso momento com o Senhor, queremos nos encher do Senhor, queremos transbordar do Senhor, queremos ser cheios do teu poder e do teu Espírito. Nos use, Pai, principalmente como nossas famílias, amigos, parentes, que possamos ter prazer em ir na tua casa, de louvar o teu nome, de ouvir a tua voz, de nos debruçarmos na tua palavra. Que possamos ter uma vida de oração. E não semana de oração, 10 dias de oração, 40 dias de oração, mas ter uma vida de oração. Eu vibro quando eu ouvi o pastor Jaime Wagner falar, 5 anos de sala, eu lembro do primeiro dia, primeira semana, quando estávamos reunidos numa pandemia. Quantas milhares de pessoas estavam ali? E onde elas estão hoje? Talvez lhe buscamos apenas porque queremos favores do Senhor, mas não lhe buscamos porque o Senhor é tudo para nós. Abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos, perdoe-nos e nos faça ter sabedoria e consciência de cairmos em teus braços e estar ali para sempre. Que o Senhor seja o nosso tudo. Senhor, Salvador, Rei, a nossa única verdade. Aquele que nos ama, que respiramos por sua causa, porque andamos por sua causa, porque temos família por sua causa, porque bebemos por sua causa, porque tudo vem do Senhor. Nada do que foi feito se fez sem o Senhor. Que nossas vidas sejam uma vida de real consagração. E que possamos, ó Deus, buscá-la cada dia, espalhar o link dessa sala e ser tocado em todos os dias. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. É sempre uma alegria ouvi-lo e ver como Deus o utiliza sempre, sempre. Amém. Amém. Eu que agradeço de coração poder participarmos juntos, irmãos, e vamos continuar orando um pelos outros. Sucesso, eu amo você, irmão. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu, querido? Amém. Idem. Grande E abraço, abraço na esposa, viu, querido? obrigado. Um abraço na Ana e na Hannah. Na filhinha também. Filhinha, tá tudo crescendo, nosso menino, né? É verdade. Por mim não cresceriam, viu? Não passavam de 6 anos de idade, mas Eles crescem. é, Um abraço, irmão. Fica com Deus. Bom, contar com esse, essa variedade de oradores, né, de homens experientes na palavra de Deus. Somos muito felizes em poder contar com gente assim que contribui demais com a nossa caminhada. Miriam, minha filha, tudo bem? Abre aí o áudio para gente, por gentileza, pode abrir. Bom dia. Bom dia, Pastor Wagner. Áudio bom, visão boa, está ao lado da Sarinha. Tudo bem, Sara? Oi, tudo bem? Tudo jóia, né? Nós hoje vamos conhecer a história da Miriam, que é mãe da Sara e do Lucas. E na segunda-feira, nós vamos conhecer um outro lado da história, que é a história da Sarinha. Ela vai dar o testemunho dela aqui, e vocês vão entender por que que esse testemunho virá ao ar na segunda-feira. Eu vou ter que ter uma conversa bem legal com ela para a gente ajeitar os detalhes, mas vai ser bem importante o papo que eu e a Sara vamos ter na segunda e o mosaico vai para quarta-feira, porque aí fica fresquinho o que a gente fez com a Miriam hoje, encaixando com a história da Sara na segunda-feira. Muito bem. É, como é que é a sua família, Miriam? Você, filhos, fala o nome, onde é que você mora? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu
eu sou, né, tenho 59 anos, eu morei a vida inteira na Baixada Fluminense, no Rio de Uhum. Janeiro, e agora eu moro no bairro Freguesia, em Jacarepaguá, com a Sara. Nós moramos aqui. Que é também uma região do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também, isso. Isso. A Sara E é do Rio também? O Lucas e a também, Sara, tudo do Rio, todos né? eles, todo mundo carioca, todo mundo. Aí. E hoje meu filho mora lá, na Baixada, é casado, e a Sara mora aqui comigo. E a minha vida, até os 24 anos, a minha família é toda de origem católica, né? Toda a minha família foi criada dentro da doutrina católica e todos os dogmas e crisma e primeira comunhão, tudo fiz lá. Você vai me falar que, você vai me falar que essa educação católica que você teve, depois que você conhece um pouco mais profundamente a Bíblia, não faz você conhecer o Espírito Santo, Sim. né? É, Você a Igreja Católica, ela fala do Espírito Santo e eu falo com conhecimento de causa, eu não estou falando porque eu ouvi falar, porque eu vivi, né? E tem lá, eu não lembro agora o nome, mas assim, tem um lugar lá que fica, o Espírito Santo fica ali, segundo a fé católica. E aí as pessoas vão lá e oram por ele, como se fosse assim uma estrela, assim. é tipo um cajado em que tem como uma É, estrela e ele está bem no centro. isso E aí. o padre, ele usa muitas vezes, às vezes usa essa ferramenta para dirigir o culto. Agora, me chama muita curiosidade que, conversando uma vez, Miriam, com uma menina católica, praticante, eu estava na sala de duas irmãs da igreja, com a mãe delas, fazendo a visita pastoral, a porta estava aberta e ela chegou. Quando ela chegou, ela estava com um cartaz na mão escrito Ágape. Eu achei extraordinária essa conversa. Ágape. Aí eu perguntei para ela: Você sabe o que significa ágape? Elas, claro que eu sei. É o amor incondicional de Deus. Eu falei: Opa, eu já dirigi na sala, já. Amor incondicional de Deus? Ela é. Eu falei: Você sabe o que significa? Olha só, que eu achei extraordinário, sabe? Sabe o que significa isso? Ela sei, significa que Deus é o nosso Pai. Eu falei: Meu Deus do céu, uma jovem católica com uma compreensão dessa, né? Porque, naturalmente, a Igreja Católica não usava tanto a Bíblia para o culto. Era sempre o folhetinho que o padre entregava na entrada e ele Exatamente. dava a homília da missa em cima daquele papelzinho lá. A Bíblia não ia tanto para a mão do adorador. Hoje, com a renovação carismática, uma parte dos católicos tem mais acesso à Bíblia. E aí eu fiquei impressionado com o conhecimento dela e fui trocando ideia. Ela falou assim, e o que que significa que Deus é nosso Pai? Olha só que coisa interessante. Ela vai dizer, significa que nós somos irmãos. Eu disse, você me considera ser irmão? É, nós temos o mesmo Pai, somos irmãos. Eu falei, glória a Deus por isso. É, E aí ela se assentou ao meu lado. Quando a gente começou a conversar, o que que eu percebi na transição da conversa? Que a pessoa do Espírito Santo, que é o que faz essa comunicação entre mim e Jesus Cristo, ele é retirado do processo e entra Maria. Maria agora é a comunicadora entre Jesus e intercessora. ela toma na liturgia católica o lugar do Espírito Santo na intercessão, na Isso, comunicação com Jesus Cristo. perfeito. É assim que acontece dentro da liturgia doutrinária, dentro da doutrina católica. Agora, fazendo esse recorte rapidinho, para a gente não levar muito tempo aqui nessa parte, mas muito importante, eu fico impressionado como a Igreja Católica, mesmo que substituindo a pessoa do Espírito Santo pela figura de Maria, e a gente sabe que isso é um desvio da fé bíblica, eles mantenham na sua liturgia uma imagem que me lembre o Espírito Santo. Eu acho isso
muito interessante, em comparação, Miriam, aos meus primeiros 25 anos de adventista, em que eu frequentei a igreja e muito pouca coisa me lembrava o Espírito Santo. Se como uma igreja, e aqui com todo respeito aos irmãos católicos, não estou falando da salvação de ninguém, Miriam, sabe? Tem muita gente salva na igreja católica e tem muita gente salva na igreja adventista. Tem muita gente perdida na igreja católica e tem muita gente perdida aqui. Mas o que me chama a atenção é como esta igreja que substitui a pessoa do Espírito Santo pela figura de Maria numa contravenção bíblica mantém um símbolo que lembra o Espírito Santo, e eu que creio no Espírito Santo biblicamente, ou entendendo corretamente essa doutrina, não fui lembrado de que eu tinha que ter uma comunhão íntima com o Espírito Intimidade. Santo durante 25 anos. Como? Por que que a gente faz isso? Não é? Então, só para a gente fazer com que o irmão católico que está aqui nessa reunião entenda essas diferenças e saiba que nós temos a mesma necessidade dessa amizade com o Espírito Santo para ter Jesus mais valioso do que qualquer outra coisa. E você disse aqui no seu testemunho assim, Miriam, eu sempre acreditei em Deus. É isso? É, sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus, sabia toda a história, porque assim, o conhecimento bíblico que eu tinha era um conhecimento muito bom, porque minha mãe, ela ia ser freira, ela queria ser freira. Então ela tinha um conhecimento de tudo. Então ela passou muito isso para a gente. Só que quando ela foi tentar ser freira, o padre barrou ela, disse que ela não tinha vocação. E ela chorou muito. E na época ele falou assim: em vez de você querer ser freira, gere almas para Deus. Foi isso que fez ela querer casar. Aí ela casou, teve 3 filhos, né? Foi meu irmão, minha irmã e eu. E eu estou aqui. Então, assim, eu acredito que o Esse padre padre, profetizou alguma esse, coisa boa. esse padre te ajudou a vir à existência, hein? Verdade. Porque se mamãe vai lá para ser freira, você não existiria. Verdade. Não, padre, poder do que a gente fala é interessante. Miriam, sabe que tem muita diferença entre você crer em Deus e professar fé em Deus. Bem diferente. Crer em Deus é saber que Ele existe, mas Ele não interfere em minhas decisões. Ter fé em Deus, continua acreditando nele, só que aí Ele interfere diretamente nas minhas decisões. Sim. Crer apenas, Ele não assume o controle da nossa vida. Já se eu tenho fé, Ele assume o controle. Aleluia. É. E tem muita gente que crê apenas. Chama que ele é um cara legal, que ele tá lá em cima, olhando. As pessoas falam muito isso. Muita gente crê, Miriam, mas na hora de colocar Deus em primeiro lugar, escolhe a si mesmo. É aquilo, pastor. A pessoa diz assim: não, eu creio em Deus, mas ele é senhor da sua vida. Esse é o lance, entende? Aí a pessoa, não, para mandar na minha vida eu não quero. Isso. A fé aceita o Criador como Senhor. Lembra, o Salmo 23 diz assim, ó, o Senhor é meu Pastor. pastor. Eu estou dizendo assim, ó, eu quero que Jesus me conduza, mas eu aceito e entrego a ideia de que ele comande a minha vida. Isso é fé. A crença, não, Deus existe mesmo. Não é possível que esse mundo criado aqui não tenha uma inteligência que fez tudo isso. Até quando eu preciso, eu chamo por Deus. Mas na hora de decidir as minhas coisas, ele lá e eu aqui. Isso é crença. É verdade. Agora, fé não. Inclusive, o senhor vai conduzir, mas assim, a primeira pregação da sala foi, eu vi a sua pregação falando de entregar 100% tudo na mão de Deus. Isso foi um divisor de águas na minha vida. É isso, Miriam. Ou a gente entrega tudo ou não tem nada. 90% não é nada para Deus, tem que ser 100. Eu entendi isso muito claramente, muito claramente. Entender isso fez diferença para você? Toda, toda a diferença, pastor, porque
eu vejo assim, Deus, ele trabalha de uma forma tão cirúrgica, porque ele criou toda uma situação na minha vida para eu poder estar num lugar e ouvir aquela pregação e aquela pregação entrar completamente no meu coração, a Nós ponto vamos, de eu passar para os meus filhos. nós vamos chegar já já É, aí. eu não Você, quero, não vou dar spoiler. ô, Sara, ela tá querendo ir lá pro final já, Sarinha. Presta É muita atenção. ansiedade, mas estou querendo falar. Fica tranquila, vai dar tudo certo no final. Tá bom. Pastor Aguinaldo, tá aí guiando, hein, amigo? A gente fala hoje, hein? A gente fala hoje. Maravilha. 25 anos você já casada, se converte, sua sogra evangélica vai convidando você para ir para os cultos. Você ia, tal, mas você dizia, eu não concordava muito. Mesmo que você já não tivesse mais indo à igreja católica, você ia nos cultos evangélicos e não concordava. Você começava a comparar a igreja católica, a sua crença, com a crença da igreja evangélica, você comparava as coisas e parece que aquilo não encaixava, né? Porque, assim, pastor, o catecismo na Igreja Católica, ele fala dos 10 mandamentos. E eu estou falando isso por conhecimento, ninguém me falou. O catecismo, ele diz que o dia para guardar é o domingo. E ele tira o mandamento dos ídolos. E o último mandamento ele divide em dois, para que fique em 10. Aí, quer dizer, ele tira um, e isso aí, ninguém, um católico pode dizer que eu estou mentindo, porque está no catecismo. E aí, quando a minha sogra começou a me evangelizar, e ela era evangélica, uma serva de Deus, e ela me chamava para ir nos cultos. E aí, a gente lia a palavra de Deus, e eu me achando sabedora da palavra, e ela me mostra os 10 mandamentos. Pastor, eu estava tão cega que eu olhava na Bíblia e falava assim: não, isso aqui está errado. Eu vou achar onde é que está certo. Porque, para mim, o que estava certo era o que eu estava aprendi na Igreja Católica. E eu olhei na Bíblia e eu olhei aquilo e dizendo que era o sábado e o mandamento dos ídolos. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Foi quando eu comecei a perceber as coisas diferentes. E pastor, eu não coloquei no meu testemunho, mas eu fui procurar um padre. E eu falei para ele, eu falei, padre, ele era era meio assim o meu guia espiritual no sentido de conselhos, né? O seu mentor, né? Exato. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, padre, o Espírito Santo quer falar da igreja evangélica, ele é real? Ele falou assim para mim, o Espírito Santo ele não é exclusivo da igreja católica. E isso fez outra diferença na minha vida. E tudo isso, sabe, Deus foi trabalhando dessa forma, porque eu buscava, sabe, pastor Wagner, eu buscava com as armas, com as ferramentas que eu tinha, como o senhor falou, de ferramentas, as ferramentas que eu tinha, porque a minha mãe, ela sabia muito, mas ela deixou de ser um pouco minha referência, porque ela era fechada com a Igreja Católica. Então, qualquer coisa que eu fosse perguntar para ela puxava a brasa para a sardinha da Igreja Católica. Então, eu fui buscar em outras fontes, né? E aí ele falou isso para mim, e aí a partir daí eu comecei a buscar de outras formas. Comecei a ir nos cultos da igreja evangélica e gostava muito. Evangélica de que igreja era? Então, na época, minha sogra era da Quadrangular, depois ela passou para a Assembleia de Deus. Uhum. E E aí, na foi ela Assembleia de Deus, ela. foi ela da Assembleia de Deus que te mostrou Foi, os 10 mandamentos, foi, incluindo o sábado. Ela mesma não aceitava o sábado, mas não aceitava também a ideia de adorar imagens, exato. né? Nossa, Então, faltava ainda um ajuste na questão do sábado. Quando foi que você encontrou a igreja adventista? foi quando a Sueli, essa minha amiga que apresentou o link da sala. Na verdade, eu já tinha contato com a Adventista antes, desculpa, é porque assim, a minha cunhada é da Adventista. E ela convidava a gente para os trabalhos, eu ia assistir e voltava para casa. Porque eu não concordava. Eu estava ainda nessa fase aí de igreja evangélica, começando a me adaptar, e eu ia numa, ia noutra, e ela chamava para os trabalhos. Mas, assim, é como eu já falei para o senhor, eu sou evangélica há 35 anos.
mas eu só comecei a entender o projeto de salvação de 4 anos para cá, Isso quando é eu uma. entrei na sala. E a gente vai saber bem aí. A É, Sueli, que também insere você na sala, é o ponto dessa transição, porque você vem para a igreja evangélica por meio da sua sogra, uma mulher temente a Deus, se depara com os mandamentos, questiona a sua fé anterior, e isto vai crescendo a Sueli. Você encontra a Sueli e ela faz a ponte para a igreja adventista do sétimo dia e para a sala 57. perfeito. E Então, aí ela a, começa a mandar os links para mim. a Sueli é muito importante para você. Meu Deus, ela É, foi assim, como é que é o nome todo da Sueli, você sabe? feliz, chufi. É Provencano. Exatamente, é ela mesmo. Que nome chique. Ô, É Sueli, abre aí. Provenzano, Hã? Provenzano. Desculpa a minha ignorância, é provencano. Vai, ignorante. Também é um nome lindo desse, né? Eu vou saber de onde é esse nome aí, que é bem bonito. Você se tornar adventista do sétimo dia, mas antes disso, você passa por uma das provas. Você diz que Deus foi retalhando você de muitas maneiras, né? Sim, Forjando você de muitas maneiras. E você fez um concurso para Telerge. isso. Me Então, conta para eles como é que você é, superou isso. o que aconteceu? Eu prestei esse concurso, né? Na época era a Telerge, que era a prestadora de telefonia fixa no Rio de Janeiro. E aí eu prestei o concurso e passei na prova. Aí passei na prova, fui para os processos eliminatórios e fui reprovada no exame médico, a fonoaudióloga, porque a função era para telefonista. E a fonoaudióloga me reprovou dizendo que eu tinha uma disfonia. E foi muito assim horrível, porque a gente estava numa sala já recebendo as instruções para poder dar entrada nos documentos e tudo. E aí entra um rapaz, ó, quem são? Fulano, Beltrano, Cicrano, aí falou meu nome. Ó, nesse momento o processo seletivo de vocês está encerrado, vocês foram reprovados no exame médico, vocês podem se retirar. Foi muito assim. E aí eu saí, nós saímos assim, um olhando para a cara do outro, tipo assim, o que que aconteceu? E aí soubemos que nós tínhamos sido reprovados pela fonoaudióloga. E nós tínhamos 3 dias para recorrer. Aí eu fui um advogado amigo meu. Aí conversei com ele, aí ele falou, ó, vou montar aqui, mas você precisa de um laudo médico contestando o laudo da fono da Telerge. Se você conseguir esse laudo, a gente junta aqui no processo e a gente manda. Pastor, eu falei assim, então, vou no fono, né? Vou uma consulta de um fono, peço ele o laudo e pronto. Mas não foi bem assim. Eu ia no fono, pagava a consulta, aí eu explicava para ele e dizia, olha, não vou te dar esse laudo não, porque isso aí vai gerar um processo, eu vou ter que responder, eu vou perder um dia de trabalho, eu não quero não. Devolvi o dinheiro da consulta e eu não consegui o laudo. Eu fui em 4. Nesse período de 3 dias, eu fui em 4. Marcando consulta, indo lá, falando, por favor, eu só preciso do laudo. Ele, não posso dar o laudo, não. E aí eu saí de lá assim, era o outro, eu saí do último no ônibus assim, desolada. E aí, quando eu estava no ônibus, aí tinha um outdoor na Avenida Brasil, escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. É o Salmo 37. Conheço esse texto, conheço. Pois é. Quando eu li aquilo, lembrei da minha sogra, lembrei da igreja e eu olhei assim, falei assim, fiz uma prece ali, uma oração ali no ônibus. Eu falei, Senhor, se tu és Deus, o Deus da igreja da minha sogra, tu és o Deus verdadeiro, eu estou entregando agora esse processo em tuas mãos e assim, eu vou te servir na igreja evangélica. E aí, chegando em Nova Iguaçu, eu lembrei de um amigo meu,
que se tratava com uma fono lá em Nova Iguaçu. E aí eu liguei para ele, ele falou: Ah, o consultório dela é ali, vou te dar o telefone. Eu falei: Não, me dá o endereço que eu vou agora lá. Ela atende hoje? Ele atende. Aí eu fui, cheguei lá, aí paguei a consulta, fui lá. Aí quando ela me recebeu muito simpática e tal, e aí ela falou: Olha, eu não vou te dar o laudo, eu já. De Aí ela, novo, né? De novo. eu não vou te dar o laudo, porque o meu laudo não vai valer de nada. Você tem que ter um laudo do INSS, porque esse é incontestável. Eu vou te mandar, o nome do médico era Dr. Timochenko, nunca vou esquecer. Aí ela falou, Timochenko. Timochenko. Aí ela falou, vou te dar, ele trabalha no Hospital de Bom Sucesso, você vai lá que ele vai te dar esse laudo. Ah, eu saí de lá tão desanimada. Fui para casa, né, descansar, que isso já era 8 horas da noite. Fui para casa descansar e no outro dia cedo acordei, no último dia para recorrer. Fui para o Hospital de Bom Sucesso, cheguei lá Era o último dia para recorrer. para recorrer, era o último dia. Aí cheguei lá no Hospital de Bom Sucesso, a secretária dele me atendeu, eu falei, ó, a situação é essa, expliquei, aí ela falou assim, peraí que eu vou conversar com ele, voltou, ele vai te atender. Acho que pensa numa pessoa grossa, grossa, mal educada. Ele apareceu assim e falou assim, qual o problema? Aí eu, doutor, a situação é essa, assim, assim, assim. Vem aqui! Aí eu fui lá, Eu imagino você pensando assim: acabou meu tempo. consegui. Já não vai dar mais. Aí ele pegou assim para anestesiar, ele jogou o líquido assim na minha garganta. Aí anestesiou, um negócio terrível, anestesiou na hora. Aí ele pegou aquele palitinho de médico, né, enfiou na garganta assim, e falou assim: Você não tem nada. Eu falei assim: Doutor, que eu não tenho nada, eu sei, eu preciso disso escrito. Aí ele foi, pegou, escreveu, a letra dele era ilegível. Eu olhei aquilo e falei: Doutor, por favor, isso aqui, eu preciso, eu preciso de uma coisa legível. Aí ele mandou a secretária dele bater, a secretária dele bateu, na época ainda era máquina da datilografia. Eita, tempo antigo, menino. Ele era hospital público, e aí já é tudo cara. Aí escreveu lá, ele assinou. Pastor, eu peguei aquele laudo, parecia um presente, assim, na minha mão. Eu olhei aquele laudo, eu vi a resposta de oração. Aí peguei o ônibus correndo, voltando para cá, fui lá no escritório do meu amigo advogado, entreguei para ele, falei, tá aqui, olha, vai correr agora, manda para o Sedex e aguarda. Mandei para o Sedex, foi. E aí, uma semana depois, chegou uma notificação pelo correio, porque tudo naquela época era correio ainda, não era como hoje, que tem e-mail. Né? Aí chegou a notificação pelo correio, dizendo para eu me apresentar novamente. Cheguei lá, era a mesma fono, uma pilha dessa idade de recorrências, assim, na mesa dela. Aí ela olhou para mim, você recorreu, né? Eu falei assim, claro, claro, doutor, eu não ia perder essa oportunidade. Aí ela, e o seu laudo é incontestável, porque o doutor Timochenko foi meu professor na faculdade. Olha que massa, velho. Olha que coisa Pastor, interessante. como que Deus faz as coisas? É uma coisa linda de Deus. Eu vi assim a mão de cuidado de Deus assim em tudo. Eu saí de lá assim tão encantada. Retomei o processo seletivo, entrei, fiquei lá 12 anos trabalhando na Telege, depois virou Telemar, foi privatizada, né? Virou Telemar, continuei na Telemar, da Telemar passou para a Contex, que era a empresa de atendimento a público. Eu sei que eu só saí lá porque o Senhor permitiu. Miriam, Fiquei lá. por que que eu pedi para você contar isso para eles? Irmãos, olha aqui para mim. Tem coisas na vida da gente que aparentemente, se você tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, para Ele controlar, tem coisas que aparentemente dão errado. Ela poderia ter feito tudo isso e não ter conseguido o laudo. Sim ou não? Sim, Claro que sim, claro que sim. Mas por que que eu pedi para ela contar isso? Às vezes, a gente desiste de certas coisas da vida da gente que só precisa mais um passo para você conseguir, mas você desiste. Não faz isso, não.
insiste, vai, caminha. Parece que não vai. Isso aconteceu no último dia. Se passasse daquele dia, não teria mais condições de recorrer. E ela entra no consultório de um médico que, puxa, acho que aquele ali parecia ser o mais errado de todos para um laudo aparecer, o Tchevchenko. Tipo, Ah, o que você quer aqui? Então, a vida às vezes apresenta para a gente motivos para parar. Mas olha para mim aqui, ó. Às vezes, o próximo passo é o passo da vitória, para você alcançar o que você. Então, não para, não, irmão. Não para. As dificuldades Deus permite para nos tornar mais fortes. Não é fácil. Eu não quero passar por dificuldades. Eu disse para Deus, Senhor, está na hora do Senhor dar uma aliviada, o negócio aqui está pesado. Às vezes eu converso com Verinha sobre essas questões. Mas se nós absorvemos bem os impactos da vida, essas dificuldades tendem a nos tornar mais resilientes, mais fortes. Então, tá difícil aí? Parece que não vai dar certo? Está pensando em desistir? Então, deixa eu dizer, desista então. Desista de desistir. e lá em Romanos, né, pastor, fala sobre isso, né? Das tribulações, elas geram a paciência, da paciência, a experiência, a esperança, né? É isso, é isso. As, Ai, isso é tão lindo. essas dificuldades, se bem absorvidas, elas tendem a provocar maturidade. Então, eu vou dar um conselho para você. Tá difícil? Mas, pastor, já tentei tanto. Então, desiste. Desiste de desistir. Dê o próximo passo. Talvez o que você espera tanto esteja a mais um passo só. Ela é prova disso, tá bom? Vamos dar um salto, porque eu quero conversar sobre essa garotinha daqui a pouco, que está aí do ladinho ouvindo. Você passa por severas dificuldades. Você vai perder sua irmã, vítima de um câncer, vai perder a mamãe depois que ela ficou internada 8 meses, fruto da Covid. Posteriormente, ela vem a falecer. O seu filho mora hoje casado e a sua filhinha mora com você. Nesse período em que você estava passando toda a dificuldade com a sua mãe, nesses 8 meses de internação, ela ficou 8 meses internada, é quando você recebe pela primeira vez o link da Sala 57 pela sua amiga, a Sueli. A Sueli está aqui. Sueli Schuff Provenzano. Ah, aprendi, menina, aprender é bom demais. Ô, Sueli, você pode abrir aí a sua câmera e seu áudio? Se você puder, eu gostaria de conhecer você, porque você é parte de tudo de bom que aconteceu na vida Ela dela. já vinha mandando o link há muito tempo, mas a E primeira você, vez que eu acessei a sala foi na internação da minha mãe. e você sem acessar há muito tempo. Recebia o link e não acessava, Não recebia. acessava. Você sabe que tem muita gente assim, e aí tem gente que fala assim, pastor, eu mando e as pessoas não acessam. Falei, irmão, não deixe de mandar não, porque uma hora dessa o Espírito Santo trabalha. Olha o que aconteceu na vida dessa menina. Com a mãe vivendo numa situação difícil, 8 meses internada por causa da Covid, você abre o link. Qual foi a primeira mensagem que você assistiu na sala? Essa aqui. Tá anotado aí? Olha, tá Aqui, pastor, anotado, olha lá, irmão. Tá guardei, porque eu anotada a anotava. mensagem. Eu acho bom isso. Que Foi mensagem é dia, essa aí, filho? ó, foi dia 2 de fevereiro de 2022. Eita. Quem Falando estava sobre, pregando? o senhor falou sobre a entrega 100%, que quando a gente não entrega 100%, a gente não entregou nada para Deus, que a gente tem que entregar 100%. Aí o senhor colocou aqui, ó, entrega completa é a chave para a salvação, novo nascimento, vitória contra o pecado e a tentação e plenitude no Espírito Santo. Eu falei isso? Tá aqui escrito, ó. Aí sim, irmão, que beleza. Que maravilha, né? Aí foi E aí, maravilhoso. Eu até você já anotei entende. aqui que eu fui dormir, era quase meia-noite da noite anterior. E eu acordei, era 5 para as 5.
Eu acordei assim no sofá, era um sofá horrível de dormir, um sofá muito ruim. E eu acordei assim, eu olhei no relógio, era 5 para as 5. Falei, gente, a sala começa às 5 horas. Aí eu fui rapidinho no banheiro, lavei o rosto, voltei e liguei a sala. Aí comecei a assistir a sala e o senhor pregou essa mensagem sobre a entrega 100%. E aí você disse que essa mensagem entrou no seu coração como uma flecha. E aí foi uma coisa muito linda, pastor, porque, ai, nossa, é um negócio assim, porque a gente começa a entender que nessa mensagem só fala muito sobre o Espírito Santo. E eu ficava assim, mas como que é esse relacionamento com o Espírito Santo? Eu não sei, eu oro, eu falo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente sempre tem a ideia que é a terceira pessoa, que não é nada disso, é assim, é o mesmo, é tudo igual. O Espírito Santo, ele é o conselheiro, o Espírito Santo, ele falava audível comigo, pastor, assim, fala, você ouve perfeitamente a voz, só que quando você começa a se afastar, a voz é abafada. Mas quando você está na intimidade, buscando a presença, intimidade. Quando eu falo intimidade, gente, eu não estou falando de, eu sou muito querida por Deus, eu sou muito amiga de Deus. Na intimidade é buscar, né? Tem aquela passagem que fala do republicano, né? Do publicano, né? O outro foi lá na frente e falou: eu jejuo 3 vezes, eu faço isso, eu dou dízimo, eu tal. Quem olha assim diz assim: pô, tem intimidade com Deus. O publicano estava lá no cantinho, batendo a mão no peito, falando assim: eu tenho misericórdia. E ele estava sendo ouvido, a voz dele estava sendo ouvida por Deus. Isso é a intimidade que Deus quer de nós. Gente, Naquele dia que você ouve essa mensagem, uma página nova vira. Uma sim, nova história começa a ser contada. Você chega a dizer para mim que de todo o tempo em que você aceitou Jesus, desde a evangélica até o adventismo, dentro do evangelho mesmo, se pastor, tem 4 anos que eu sou convertida. O que que significa isso? porque foi quando eu comecei a entender a função do Espírito Santo, E foi a partir dessa mensagem que você dessa ouviu. mensagem. Aí eu comecei a assistir a sala, e eu assistia a sala todos os dias, e eu bebia as mensagens, sabe? Eu comia, eu falava, meu Deus, isso onde que eu estava, que eu não sabia disso aqui? Foi um divisor de águas, pastor. Eu Aí imagino que o senhor deve estar acostumado a ouvir isso todo dia, mas mudou a minha vida. eu estou realmente acostumado, mas eu me emociono todas as vezes. Porque quem E ama pessoas, filha, não pode se acostumar com a transformação delas. é muito Eu bom. agradecido demais. Ontem, no Novo Tempo, o camarada me deu o testemunho de uma outra pessoa que, vivendo um casamento difícil, reconstruiu a vida, casou de novo, fruto da inserção dele aqui na sala. Eu realmente ouço muito isso, mas eu me emociono todas as vezes porque eu não posso me acostumar com a transformação de vida, senão Porque é perde, maravilhoso. perde o sentido, entende? Eu amo isso. Eu sou, inclusive, um dos que está sendo transformado todos os dias. Porque Graças a o mesmo remédio que eu ofereço para você, Miriam, eu tomo. Os, Ai, os que mesmos bom. riscos, os mesmos riscos que você corre, eu também corro. Então, nós estamos na mesma condição. Eu amo a ideia de que alguém é carente do que ele mesmo oferece. E a graça faz isso. Isso aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Tem pessoas com responsabilidades diferentes. Eu tenho uma responsabilidade diferente da sua aqui na sala. Mas a condição humana é a mesma. É a mesma, né? E eu louvo a Deus por isso. Você ouviu essa mensagem da entrega 100%? E essa garotinha que estava aí do lado, que está ao lado, o Lucas, estavam no momento ruim da vida espiritual deles. Sim. Tinham E entrado na faculdade e a faculdade vislumbrou eles, né? isso. E aí era festas e era não sei o que lá. Sarinha, você nesse período aí começou a se afastar de Deus, foi, filhinha? Foi. Comecei a me afastar de Deus. Que eu entrei na faculdade e era faculdade de história, né, pastor? Aí o discurso da faculdade era muito, muito contra o discurso que eu sempre ouvi durante toda a minha vida, né? Pela minha mãe, pela minha avó, minhas tias, né? E aí eu comecei, era um mundo novo para mim, né?
porque eu tava descobrindo, assim, muita coisa e eles falavam muito sobre, quem você é e quem você quer ser. Quem você quer ser, entendeu? Quem você quer ser, não. Quem você acha que você é. Aí começava a botar muito, começava a botar a gente contra a parede, de tipo assim, Sugestão. escolhe, entendeu? Escolhe. E aí eu ia em festa, eu ia para reuniões assim, e todo mundo era tão, parecia tão livre, todo mundo parecia tão feliz. Aí eu comecei a ir para esse caminho também. É, Segura, segura. Segunda-feira. Eu quero deixar o gostinho para ele, sabe? Eu quero deixar o gostinho porque ela vai se desgrudando de Deus e essa ideia da faculdade, história, questiona Deus, questiona a Bíblia e leva para uma experiência nesse mundo, experimentando as sensações. Olha o que ela diz. Lá parecia todo mundo tão livre. E é exatamente isso. Você não pode ficar presa a um Deus que você nem vê. Vem aqui, você nem sabe se ele existe. Vem para cá experimentar sensações. Aí os nossos meninos que não conhecem isso, ela disse, isso impacta muito os nossos meninos, porque a igreja priva os nossos meninos dessas informações. Acho que a gente não tem que estimular os jovens a irem buscar isso, mas eles precisam saber que essas coisas existem. Para na hora que cair no meio dos lobos, eles, opa, meu pastor isso. falou sobre isso. Pastor, é uma coisa que muita gente que ouve meu testemunho acha que eu sou contra a faculdade, porque eu falo muito abertamente sobre como a faculdade me mudou, né? Mas eu não sou contra a faculdade. Na verdade, eu acho que os evangélicos, as pessoas cristãs, devem entrar na faculdade, mas só quem está realmente alicerçado para não sofrer essa Influência. influência, entendeu? Porque tem que ter pessoas cristãs em todo lugar. Tanto em lugares assim que para poder levar o evangelho até todo mundo, né? Só que Perfeito. tem que Só que estar eu, alicerçado, só tem que que eu tenho estar que firme. preparar você para isso. Eu não posso mostrar só um lado da moeda, colocar você numa bolha. E Exato, na hora que isso. você entra naquele mundo lá, tudo que aquela pessoa vai falar é novo para você e desperta sensações, você começa a ficar confuso com relação ao mundo concreto da sua fé. Aí você percebe que sua fé não é concreta e que as emoções são muito fortes. Aí o que que acontece? Há o rompimento. Agora, se eu, como pastor, Sara, é assim que funciona. Na hora que você chegar lá, o mundo é assim, vão te falar isso aqui. Olha só, comparando o que eles falam, mas olha como é que a Bíblia responde isso. Se você chegar lá com as respostas, aí só se você quiser, mas vai estar preparada para não entrar nesse ciclo que destrói. E você, Sara, faz parte de 90% dos nossos meninos evangélicos que caem no mundo do academicismo, na faculdade, não estão preparados. Ao invés de serem luz lá, a pouca luz que tem é apagada. Sofre influência. Nós vamos falar disso na segunda-feira. Nosso papo vai ser top demais. Eu queria só que reviver um momento em que a sua mãe entra na sala, sua avó estava doente e a sua mãe atribulada com isso. Essa mensagem do 100% entra no coração da sua mãe, a mudança começa a acontecer e ela chega na casa de vocês e profere bênção sobre o Lucas e profere bênção sobre você. Miriam, como é que foi que você proferiu bênção sobre seus filhos? Então, eu cheguei em casa nesse dia com a mensagem queimando no meu coração, né? E aí eu cheguei em casa, o Lucas estava na sala e a namorada dele estava sentada assim, ela não é firme em nada, eles vão à igreja, vão à missa de vez em quando. Tem uma vida A gente normal como anda. a maioria das pessoas. É. E aí eu viro e falo assim, eu olho para o Lucas, porque eles estavam afastados, mas eles tinham noção de evangelho, porque eu levava eles à igreja, o que eu podia eu Sim. ensinar. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, a partir de hoje eu estou entregando você 100% na mão de Deus. Aí quando ele olhou para mim assim, a namorada dele ficou olhando tipo assim, o quê? Não entendeu nada, mas ele parou assim na porta, olhou assim, ele, tá bom, mãe.
Quer dizer, ele entendeu a seriedade da coisa. E com a Sara, a gente estava indo no mercado. Ela já não estava morando comigo. Aí nesse dia ela tinha ido lá em casa me visitar, e aí a gente estava indo no mercado. Aí no caminho eu virei para ela e falei: Sara, minha filha, eu estou entregando você hoje 100% na mão de Deus. Aí ela olhou para mim assim: tá bom, mãe. Você lembra desse dia, Sara? Eu lembro, era o mercado lá perto de casa, a gente estava indo, e eu já senti que a minha mãe estava diferente, entendeu? Eu vou contar isso segunda-feira, mas a minha mãe, ela ficava muito no meu pé o tempo todo, né? Aí do nada, ela simplesmente parou de me ligar, parou de falar assim as coisas, via as coisas que eu tava fazendo, não falava nada. Eu fiquei assim, ué, o que que tá acontecendo? E ele foi depois que ela falou isso pra mim. Então ela realmente largou assim, me largou nas mãos de Deus mesmo. Larguei, não. Entreguei, né, pastor? Porque eu orava. Minhas Não, lágrimas mas eram só no pé da cruz. a expressão da Sarinha, esse largar aí, é exatamente. Ela me jogou em É, Deus e disse: Senhor, tem coisa aqui que eu estou lutando pela minha filha, eu não estou conseguindo acessar a mente dela. E a mente da minha filha está sendo, literalmente, o HD dela está sendo corrompido por essas coisas. Mas eu não tenho conseguido chegar lá. Faz assim, faz por ela o que eu não estou conseguindo. E a Isso. expressão largou na mão. Eu não consigo isso aqui, né? Eu acho que essa é a expressão que você quer deixar pra gente, né, Sarinha? sim. Sara, a gente não vai entrar nessa parada, a gente vai conversar na segunda. Mas você, olhando a bolsa da Sara, viu um escrito dizendo assim: pertence ao Dani. É. Isso foi. E A gente estava revezando lá no hospital. tava Não. revezando porque a Sarinha te ajudava a cuidar da mamãe. Presta Isso. atenção bem aqui, porque essa história vai continuar na segunda. A gente, Não. eu revezava com ela, né? O plantão do hospital. Aí, quando eu estava saindo, eu tinha que entregar o crachá do hospital para a pessoa que ia me render. E era ela. Aí eu cheguei, entreguei para entregar o crachá para ela e eu segurei a bolsa dela e vi, ela estava com uma apostila e a apostila estava assim, pertence a Dan, que é a abreviação de Daniel. E Pertence quando a eu olhei Dani. aquilo, eu falei assim, Sara, quem é Dan? Aí ela olhou para mim e falou assim, sou eu, mãe, eu sou transexual. Aí, pastor, assim, né? O chão Pensa se na abriu. cabeça da mãe, Sarinha. A cabeça da mãe numa hora dessa faz assim, ó. Porque a gente perde o chão quando a mãe que ouve, o pai que ouve, isso, que tem princípios religiosos, perde o chão, né? Porque a sua mãe estaria perdendo a Sara e estaria perdendo a Sara pro tal de Dan. Quer dizer, é como se ela estivesse perdendo o filho duas vezes. É muito doloroso isso. E aí, na segunda-feira, nós vamos contar o que aconteceu com a Sara nesse aspecto. Eu vou voltar para o ponto. Deixa esse aí quietinho, tá? Deixa esse quieto. Sara, quais foram as mudanças, além dessa, de sua mãe parar de estar muito pressionando você, e ela ficou mais em silêncio, disse, eu vou entregar você, eu estou entregando você 100% na mão de Deus. Você começou a perceber algumas mudanças na sua mãe, na religião, na prática religiosa da sua mãe? Então, é por causa que eu não estava mais morando com a minha mãe nesse momento, né? Então, o contato que eu tinha com ela era por telefone quando eu resolvia ir lá, dentro da minha vida completamente conturbada, eu resolvia ir lá na casa da minha mãe. E aí eu, assim, eu percebi essa mudança, né? Que ela não estava mais me ligando, não tava nada. E ela estava mais, assim, intensa, sabe? Ela estava mais. Parece que ela estava mais. Porque a vida da minha mãe também não estava fácil nesse momento, né? A minha avó estava internada e tudo muito acontecendo, assim, muita coisa acontecendo. Mas ela estava intensa, focada. Eu tava assim, distante, mas olhando de fora, né? Assim, e realmente ela tinha mudado e ela começou a falar, né, que ela
ela era da igreja há 35 anos, mas que ela só tinha se convertido mesmo de um tempo pra cá. E aí eu fiquei tipo, então tá bom, né? Tá bom, né? Foi essas mudanças que eu percebi nela, que ela Você tava assim. sabe que as mudanças que aconteceram em você muito tem a ver com as mudanças que aconteceram com a sua mãe, porque ela aprendeu a lutar a guerra para salvar a sua vida, sabia? Ela mudou a estratégia. Aí começou a dar tudo certo. Exatamente isso, porque a maneira como a sua mãe começa a processar o cristianismo muda completamente. A noção dela de dependência de Deus saiu de coisas que ela tinha que fazer para Deus para coisas que ela tinha que ser com Deus. Aí, quando é assim, o foco da transmissão da mensagem não está em coisas, está nas pessoas. Aí muda tudo. Por isso você viu, a sua mãe não largou você. Na verdade, foi o momento em que mais abraçou você de forma intensa, foi essa. Nunca lutou tanto por você de forma correta do que agora. E aí o resultado vai aparecer na segunda-feira e o Lucas está sendo certamente afetado por esse tipo de procedimento. Agora, as pessoas estão olhando para mim aqui, Miriam, e dizem assim: a Miriam está pronta. Pronto, tá vendo? Ó? Não tem problema mais. É isso? Longe disso, pastor. Longe disso. Eu não sei, eu queria só colocar um pouco, pastor, assim, não sei se o senhor ainda vai conduzir isso, a minha parte como mãe nessa situação. Pode falar, como é que foi o Posso? impacto para você como mãe? Então, a partir daí, né, aí ela aí ela meio que se desligou de mim um tempo, depois dessa revelação, né? E eu comecei a buscar. E aí veio o falecimento da minha mãe, e aí eu me mudei aqui para Jacarepaguá, e ela resolveu vir morar aqui comigo, mas ela veio oprimida. Ela veio oprimida ainda dentro da vida dela lá, e ela vinha para cá, ficava aqui no quarto, fechava a porta, fumava muito, Eu fumava fumava. muito. Ia nas festas, Fumava, né, bebia. filhinha? Fumava, graças a Ah, Deus. é. Bebia nas festas, às vezes chegava aqui, e isso tudo me arrebentando, né? Aí eu comecei a buscar e comecei a congregar aqui numa Assembleia de Deus aqui perto. E tenho muito a agradecer a essa igreja, porque essa igreja ela me abraçou. Eu tinha um canto lá, pastor, assim, que eu chegava, encostava a cabeça na parede assim e só chorava. Eu só chorava, pastor, só chorava, chorava. Os louvores iam falando, sabe? A pregação e eu só chorava, chorava, chorava. E aí o meu pastor me chamou um dia e eu contei rapidamente o que estava acontecendo. Ele falou assim: eu quero que você diga para ela que eu quero conhecer ela. Fala só isso para ela, que eu quero conhecer ela. E aí eu falava: ó, meu pastor quer te conhecer. Aí ela no computador ficava, tá? Não fazia nada. Aí eu orando. Aí um dia teve uma pregação de uma irmã que ela pregou tudo aí no final a gente estava tomando um café ali no pátio da igreja e eu contei para ela. Eu pedi a oração para todo mundo, pastor, eu pedi a oração para todo mundo. E aí ela pegou e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, faz um ato profético. Quando ela não estiver em casa, você vai e começa a limpar o quarto dela. E vai limpando e vai orando, e vai determinando, e vai expulsando, e vai fazendo o que Deus colocar no teu coração. E foi o que eu fiz, pastor. Eu trocava a roupa de cama dela, chorando. Eu fazia tudo chorando, pastor. E eu trocando a roupa de cama, e eu limpando, e eu pegando as roupas sujas e botando para lavar, e clamando a Deus, e colocando na presença de Deus a vida da minha filha. Há quanto tempo você é adventista, Miriam? Não, eu ainda não sou adventista, não. Uhum. Olha só, revelações agora para mim. Isso é bom. Ainda não é, mas Ainda não. tá Ainda não. pertinho. Legal. Aí, o que que acontecia? Massa isso. Aí, quando foi, eu deixei o quarto arrumadinho, fechei a porta. Ela tinha, nesse período, ela ficou 5 dias fora de casa, pastor. 5 dias.
sem me dar uma notícia, só mandava o zap dizendo assim, eu tô bem. E aí quando ela chegou, ela passou ali pela sala, jogou a mochila no sofá, entrou no quarto e não, fechou a porta. Aí eu olhei assim, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu creio no mover sobrenatural de Deus. E foi. Naquela semana ela parou de fumar. E ela vai contar no testemunho como que foi. Segunda-feira, segunda. E aí, quando foi um dia, eu sempre indo para o culto, e eu falando, Sara, vamos ao culto. Aí teve um dia ela, eu vou. Quando ela falou, eu vou, eu tive que disfarçar para ela não perceber a minha. Euforia, né? Aí eu peguei e com o maior cuidado, falando assim, você. Aí ela foi com a roupa que ela tinha, né? E ela estava travestida, né? Transvestida, né? Cabelo curtinho, batidinho, Eu tenho foto, pastor. Depois eu né? mostro pra você. Segunda-feira. Ela Cabelo estava curtinho, literalmente se pedindo. batidinho, Uhum. calça jeans, enfim. Aí quando nós chegamos no culto, a irmã que estava direcionando, ela virou e falou, eu queria dar umas oportunidades para falarem alguma coisa. Você aí, rapazinho, falando com ela. Aí eu olhei para ela e falei assim, a minha filha. Ela, desculpa, porque assim, cabelo Não curto e deu para tal. perceber, né? A menina aí, né? E aí eu recebi aquilo, né? Falei, Senhor, é assim mesmo. Eu sei que o inimigo quer me afrontar, mas não vai conseguir. Porque eu sei que a minha vitória é certa. E aí ela começou a frequentar. E quando foi um dia, ela me pediu uma saia emprestada. Ela falou, me dá uma Ai, saia. Eu não quero... fala sobre isso. Segunda-feira ela mesma vai dizer essa mesma. pastor, mas foi tão maravilhoso. Foi tão maravilhoso, pastor, assim, a transformação. Os jovens dessa igreja abraçaram a minha filha. Eu tenho Presta atenção muita nisso, gratidão. hein? Presta atenção. Segunda, nós vamos ressaltar a importância da comunidade, da transformação, de pessoas que estão vivendo esse drama que a Sara vivia antes. Vivia. A função, a maneira como eles são recebidos na igreja. Agora presta atenção, ó. Se a Sara tinha que estar pronta para ir para a sala de uma faculdade e estudar e não ser destruída lá dentro, porque a função é mais ou menos essa, que contrapõe a fé. A igreja tem que estar preparada para receber os meninos nesse conflito e desconstruir essas ideias com amor, com carinho, com abraço, sem rejeição, sem criticar, sem condenar e absorver num tipo de relacionamento que provoque um impacto para acordar, né, Mário? O Mário tá olhando ali, tá só pensando, né, Mário? É com você, Mário, que eu tô falando mesmo. Tá de verde, tem uma cortina rosa lá atrás de você. É, Mário, você que tá ouvindo a gente. O Mário tá pensando ali sobre o que ele tá ouvindo. Pastor, e é importante que o senhor está falando aí, que é uma coisa que às vezes a gente, como mãe, assim, a gente fica tão indignada com certas coisas, a gente tende a deixa embora. É o momento que a gente tem que mais abraçar. É claro, é claro. E aí a gente precisa ter uma sabedoria grande entre abraçar a Sarinha Não ser vivendo. conivente. É isso, abraçar enquanto está vivendo tudo aquilo, ao mesmo tempo a pessoa não sentir que o que ela faz está correto. Isso. Quer dizer, e só pelo espírito, a pessoa, eu gosto de estar aqui perto de vocês, mas vocês não aceitam o que eu faço. Mas eu gosto de estar aqui, sabe? Essa tensão entre a pessoa é mais importante do que o que ela faz e eu não posso sancionar a ação. Então a pessoa, mesmo que sabendo que a fé não pode aceitar um procedimento que é contrário à vontade de Deus, ainda quer ficar naquele lugar. É essa tensão que a gente tem que provocar na igreja. O que eu vejo muitas vezes aqui, nós não estamos preparados para isso. Quando falo nós, me refiro à prática na igreja adventista, que assim como não estou preparado para colocar na faculdade, a igreja não é preparada para receber determinados casos e lidar com eles.
que a gente tá embaraçado, Miriam e Sara, nas coisas normais da igreja. Imagina se a gente vai estar preparado para as coisas mais sensíveis da sociedade que a gente vive. Imagina isso, né? Imagina quando o pessoal que tatuou todo o rosto se converter. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Imagina quando as pessoas que alargaram orelhas e boca e como é que vai ser receber essas pessoas? Se a gente está embaraçado com as coisas comuns da fé, imagina como vai ser para a gente receber sem vender a fé e ao mesmo tempo sem perder as pessoas. Eu Na falo segunda. muito isso, pastor, porque, assim, pela misericórdia de Deus, hoje eu sou líder dos adolescentes lá na minha igreja, né? Uhum. Então, às vezes eu fico vendo, quem vai ser o pregador? Vai ter músico? Sei que ela fala, vem cá, quantos não crentes você já o convidou? É isso. Esse é o negócio. Então, eu estou muito curioso com a conversa que a gente vai ter com a Sara na segunda, porque a gente vai explorar muitos aspectos do mundo da juventude. Se eu fosse você, eu convidaria jovens, adolescentes, juvenis para a conversa que nós vamos ter na segunda, porque ela vai alargar, vai ajudar a gente a discutir sobre assuntos importantes, contemporâneos, do mundo em que nossa meninada vive. Nesse sentido do transgenerismo, da homossexualidade, da ideologia de gênero, e etc, e etc, e etc. Tá certo? Vou ver se segunda-feira eu consigo encaixar aqui um profissional da área da psicologia, ou um pastor que trabalha mais nessa área para trazer uma mensagem já convergindo para o tema que a gente vai discutir com a Sarinha. Vamos preparar uma segunda-feira bem legal para essa discussão, tá bom? Bom, você vai descobrir o Espírito Santo, Miriam. Essa mensagem que você ouviu na sala muda a sua trajetória. O que que você quer dizer? Que você é evangélica há 35 anos, há 30 anos, e de 4 anos para cá, quando você entra na sala, você se converte. O que que significa isso? Para a gente terminar nosso testemunho e entender como a sala 57 é importante para uma irmã da Assembleia de Deus. É, É legal isso, então eu é muito. quero explorar isso aqui agora. Vai lá. Eu, eu entendo assim, pastor, que assim, o Espírito Santo, como eu falei no início, ele é o conselheiro. A Bíblia fala que ele é, né? Ele convence do pecado, do juízo e da justiça, e a gente fala isso muito automático. E convencer é quando você fala para uma pessoa, a pessoa cai em si e diz assim, é. E foi isso que aconteceu comigo. Tudo que eu acreditava, tudo assim, como é que eu posso dizer assim, ideias engessadas assim que tinha na minha mente, não, não pode ser assim, tem que ser desse jeito. E o Espírito Santo foi falando, não é bem assim. Você precisa alcançar vidas. Eu estava falando para a Sara, quando eu estava no início da sala, pastor, eu entrava no ônibus assim, eu olhava para as pessoas, eu chorava de desejo de que aquelas pessoas sentissem o que eu estava sentindo, que tivessem a ideia do que é o projeto de salvação. Hoje eu entendo perfeitamente o projeto de salvação, o que Jesus alcançou através da morte na cruz para mim e para cada um de nós. Porque é uma coisa assim, a morte de Cristo quitou a nossa dívida e o sangue dele está quitando até hoje. Que a gente continua pecando. Então o sangue dele vai e lava, você se arrepende, vai ao pé da cruz, porque o centro tem que ser a cruz. Eu tenho assistido os ensinos do pastor Lucas Alves em Romanos. Eu estou assistindo, eu estou anotando, eu estou passando para a minha igreja. O estudo nas sextas-feiras é o estudo do pastor Lucas Alves, de Romanos. Eu estou assistindo e estou passando para a minha igreja e está edificando vidas. Então, assim, pastor, Miriam, eu dificilmente eu sou surpreendido aqui na sala. Dificilmente. Mas o nosso papo foi tão adventista. Nosso isso é o papo foi. Espírito Santo, pastor. Eu estou falando, não é Nosso, exclusivo daí de nenhuma igreja. O Espírito Santo ele age onde ele não, mas quiser. o que eu acho legal é que o nosso papo foi tão adventista que eu realmente não tive a menor noção de que você ainda não é adventista, e isso não implicaria em nada mesmo. O testemunho viria normalmente como ele está aqui agora. Que eu acho lindo isso. Acho Graças a fantástico isso. Deus. Saber que a Sala 57 ela está impactando a vida de uma outra irmã, de uma outra denominação, e você está aqui com a gente.
né? A vida da sua filha sendo impactada pela vida sua na sala e tantas outras pessoas. Eu acho isso de uma preciosidade e eu me apaixono por isso muito mais, sabe? Inclusive, assim como o senhor falou no início, o meu testemunho eu trouxe hoje, porque essa semana eu assisti a sala e o senhor falou, ó, a sala vai ter um dia a menos na semana, porque a gente está sem testemunho. Eu falei, o quê? Não, vou mandar meu testemunho agora. Aí eu liguei para a Sueli e falei, Sueli, como que eu faço para mandar meu testemunho? Tem que mandar agora, a sala não pode parar. A sala não pode parar. Você entendeu a minha ameaça. Algumas pessoas falaram assim, mandaram A para Leila tá mim, rindo. é, mandaram para mim via moderador. Pastor, tá pegando pesado, hein? Negócio de, mas é porque, queridos, é, eu faço sala 57 e faço distrito, né? E assim, organizacionalmente falando, eu tenho responsabilidade primária pelo distrito. E entendo que deve ser assim mesmo. Então, se eu não tiver as coisas facilitadas aqui na sala, vai ficando cada vez mais difícil fazer a sala em relação à responsabilidade que eu tenho com o distrito. Então, quando você manda o seu testemunho e os moderadores facilitam demais para mim, me entregando isso, eles não me entregam o testemunho pronto porque eu que ouço e eu vou ver o que que a gente vai utilizar. Mas eles mandam os áudios tudo prontinho para mim. Isso facilita, porque eu vou lá na minha biblioteca, escolho o testemunho, oro e venho para cá. Agora, imagina se eu tenho que entrar nas listas de transmissão, fazer o contato, que isso os moderadores fazem para a gente, é, pegar os. E mas não dou conta de fazer isso. É, foi a Então, Miriam que ligou para mim. A minha é, xará. se você, se você, se você tem um testemunho e não manda, você prejudica o andamento da sala, porque a gente vive da parte prática disso. Eu ensino teoria, mas a teoria tem que ser confirmada por uma prática real. Então, é muito bom quando a gente tem a opção de conversar com vocês que são membros de outra denominação, mas que estão aqui experimentando a transformação de vida. Eu louvo a Deus por isso. A paz do Senhor, irmã. Amém. Vai, Senhor. Que coisa boa isso, né? Valverde, isso é bom demais, Valverde. É bom demais. É Eu de- estava com Pamela. Pamela, quando assistia a sala conosco, era membro de uma outra igreja. E eu disse o que vou dizer para você. Eu disse para Pamela assim: Pamela, eu te encontro num ponto futuro. Eu vou encontrar você, Miriam, num ponto futuro. Creio. Você sabe que ponto futuro é esse? Quando Jesus voltar? Também. Mas antes dele, na segunda-feira, eu vou falar. Não, não vai ser na segunda, não, Vai ser desculpa. na quarta, pastor. Lembra? Gente, não é na segunda, não, é na quarta, Na porque quarta. eu quero muito que Miriam continue aqui, porque na segunda não dá para Miriam estar porque trabalha. Na quarta, o horário é flexível. Dá para Isso. você, Sarinha, na quarta? Tá? Dá? Então, aí a gente continua com Vai essa ser dupla na quarta-feira, é. quinta-feira. E aí, na quarta-feira, eu vou dizer para você que ponto futuro é esse onde eu vou me encontrar com Ah, você. eu vou perguntar. Vai perguntar e eu vou te responder. Vou deixar tudo para quarta para o pessoal ficar Quarta-feira, se Deus antenado. quiser. Quarta-feira, viu, gente? Quarta-feira. Para terminar, o que que a sala 57 Miriam representa para você? A sala foi um divisor de águas, como eu já falei, pastor. E assim, eu fiquei mais integrada na obra. Eu era uma pessoa muito de banco. O pessoal sempre dizia assim: ah, traz uma palavra, você quer lá? Eu ia, mas eu não assumia a função, eu não queria pegar responsabilidade, achava que dava trabalho. Eu vi numa cultura assim muito de, ah, isso dá trabalho, isso dá trabalho. E eu cheguei à conclusão que viver dá trabalho. Então, assim, a gente tem que, já que estou vivendo, eu vou viver para Cristo. Eu não tenho outra opção. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nisso. Então, assim, fiquei mais integrada na obra, entendi, como eu já falei, o projeto de salvação ficou muito claro para mim a partir da sala, com os testemunhos da sala. Gente, os testemunhos são muito importantes. São muito importantes. Eu louvo a Deus de estar aqui, podendo dar uma palhinha aqui para vocês, porque isso aqui foi um resumo, mas o processo que Deus fez na minha vida foi
muito grande assim para me quebrar. Eu era uma pessoa prepotente, eu era uma pessoa rixosa, sabe? Nossa, e Deus já me quebrou, sabe? Quebrou assim, plec, e me fez de novo. E o processo da sala foi fundamental para mim, porque eu pedia direção ao Espírito Santo. Sempre, eu pedia direção, pedia, falava, Senhor, me dá estratégia nisso aqui, eu preciso, até hoje. Então, assim, é nessa visão que eu tenho da sala, que ela traz para a gente, assim, um alimento que não é da igreja. A igreja não consegue, como o senhor sempre fala, ir à igreja aos sábados, no caso dos adventistas, ou a gente domingo, só o domingo, isso não sustenta ninguém, não sustenta. Eu sei disso. E você precisa se alimentar. E o alimento está na palavra, o alimento está no testemunho e no caminhar. E a sala, ela é um grupo que está caminhando para a mesma direção. Todos nós queremos ir para o mesmo lugar. Caminho, você está falando de caminho, né? Eu sempre digo aqui, decidi ir para Jerusalém com Jesus Cristo? Está decidido, não está? Agora, mais importante é o caminho. Porque Isso, quem morre no caminho, morre em casa. morre em casa. O senhor fala isso e é verdade. Quem morre no caminho, morre em casa. Eita, coisa boa, hein? Quarta-feira, hein? Quarta-feira, Sarinha, quarta-feira. Vamos junto aqui abençoar muito mais pessoas pela graça de Deus. Obrigado, Miriam, pela excelente conversa que nós tivemos. Sarinha, obrigado por ter vindo já hoje e quarta continuarmos essa história. Sei que Eu muitas quero pessoas. falar as frases. Já. Eu não Sei que posso sair daqui mulher é sem mulher é bichinho ansioso, né, menina? E eu sei que hoje já começamos a abençoar pessoas na quarta. em Isso nome de vai. Jesus. Quarta-feira, convide juvenis, jovens, adolescentes. A gente vai ter uma conversa bem madura com a Sara, que vai, de repente, ajudar na reorientação de outros jovens que estejam confusos sexualmente. Vai ser bem legal. Eu amo você, Sara, Miriam, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Pastor, eu amo o Senhor. Eu amo mesmo, porque, nossa, foi num momento tão difícil. Eu preciso da sala, eu preciso do Senhor, eu preciso dos moderadores, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Ai, que A coisa boa. moderadorazinha, a Ó, Soraya, a a Solange, Leila. Solange tá mandando eu te amo para você. Olha lá, ó. Oh, meu Deus. Lindo, né? Mais alguém dizendo que ama aí? Vamos lá para o nosso símbolo, vamos dizer. Rogério, diz para ela aí, a Leninha. Ó a Leninha lá dizendo que ama vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui, a Leninha. Nosso Ai, que tupetinho. lindo, Ó o gente. nosso tupetinho de ouro dizendo que ama vocês. Ó, que Então, beleza. Rogério. Rogerinho, né? Esse papo, ó, a Zeneida também. Vocês são muito amadas, viu? Zeneida, lindinha, que Deus te abençoe sempre. E a Elô, lá da Itália, ó, um eu te amo internacional. É Internacional. esse aí. Ai, que coisa boa, Miriam. Obrigado, você encheu meu coração de alegria Ai, que hoje. bom, graças a Deus. E do jeito que você me considera importante para a sua vida e a sala, nós consideramos vocês também muito importantes para nós e para a nossa existência. Mais uma vez, a paz do Senhor para vocês. Assim, Um grande dia na presença de Deus, tá bom? Tchauzinho. Coisa boa, né, irmãos? Olha que surpresa boa, hein? Que surpresa boa. Na quarta-feira, vamos continuar essa conversa com a Sarinha, que estava, graças a Deus, nesse mundo da confusão sexual que é apresentada para os nossos jovens. Graças a Deus, oração insistente da mãe e a Sara na sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, sofre um impacto poderoso e novidades extraordinárias acontecem na vida dela que eu quero contar para jovens que
estejam vivendo esse dilema, e a gente vai fazer isso na quarta-feira, tá bom? Pastor Aguinaldo, hein? Que sala é essa? Rapaz do céu, hein? Isso é bom demais. Eu vou conversar com o senhor hoje ainda, viu, amadinho? Leilinha, Leilinha, que surpresa boa, hein? Que tivemos hoje aqui. Meu pastor, o que é isso? Bom Eu demais, fui né? criada na Assembleia de Deus, né? Porque meus É. avós eram da Assembleia. Legal, E mas a Miriam explica as mudanças na lei de Deus, né? Tirou o mandamento que proíbe a adoração de imagem, mudou o sábado para o domingo e ainda alterou o último mandamento para 2. Ela já explica a doutrina, né? Tá tudo certinho. perfeitamente. Essa daí ninguém engana, meu pastor, porque É ela bom está de... bichada, Na palavra, né? Na palavra, isso é ótimo. Vamos né? terminar? Vamos Vamos terminar. terminar? Vamos fazer uma oração? Pai bondoso, obrigado pela vida da Miriam, da Sarinha e pelo testemunho que elas deram hoje, por tudo que vivemos aqui desde o primeiro momento da sala até este, com tudo que o Senhor nos ofertou aqui. Batiza-nos mais uma vez, Jesus, com teu Espírito, e amado Espírito Santo, faz tua obra em nosso coração de nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém, amém Amém. e amém. Parece que eu ouvi um bom dia com ela. Peraí, ainda não, porque você ainda não é Não me deu anfitriã. poderes Não te ainda. Como dei é que poderes, pode? não dá. Agora sim. Parece que eu ouvi. Márcia, que bom que você está aí firme e forte, dona Márcia. Parece que eu ouvi um bom dia com alegria. Bom Bom dia, dia com com alegria. alegria! Bom Dia. dia. Bom dia, Bom dia com alegria. bom dia. Bom dia, Miriam. Alegria, Miriam. Bom dia com alegria para vocês. Bom dia com alegria.